tudo bem, pessoal? Essa imagem, não sei se dá para ver direito, mas ela é uma linha do tempo da história da Antiga Grécia. É mais fácil estudar a Antiga Grécia olhando para esses períodos da linha do tempo, porque como é uma história longa, existem muitas mudanças que ocorrem com o passar dos anos. Então, se a gente une os anos que têm características comuns em um período, fica mais fácil o estudo. Por isso que ela tem serventia. No todo, temos um total de 5 períodos na história da Antiga Grécia, né? O período pré-homérico, o período homérico, o período arcaico, o período clássico e o período helenístico. Vamos dar uma olhada agora, com mais calma, em 2 períodos, o período pré-homérico e o período homérico. Vamos ver aí o período pré-homérico, que vai do século 20 a.C., ou seja, mais ou menos 2.000 anos antes de Cristo nascer, até o século 12 a.C., então até mais ou menos 1.200 anos antes de Cristo nascer. São aproximadamente 800 anos de duração do período pré-homérico. E ao longo desse período, os mais antigos antepassados dos gregos chegaram lá na região da Grécia Antiga, né? Esses povos são vários, eles têm origem indo-europeia, ou seja, eles vêm de região da Ásia e da Europa, e alguns deles são os povos jônios, né, os jônios, os aqueus, os eólios e os dórios. O povo aqueu fundou uma sociedade muito importante no período pré-homérico, conhecida como sociedade micênica, né, a civilização micênica. Na civilização micênica, formada pelos aqueus, a sociedade ela estava organizada em torno do palácio, ou seja, o palácio onde ficavam os reis que governavam as regiões tinha um papel central na vida econômica do povo e na vida social também. Era no palácio em que muitas atividades econômicas aconteciam, como o artesanato, a agricultura e o pastoreio. O comércio, a troca de produto também acontecia em regiões do palácio. E os templos também ficavam dentro dos palácios, né? Então, a gente percebe que a civilização micênica, ela tem muita influência da civilização cretense, que também era uma civilização no qual a sociedade ela estava organizada em torno dos palácios. Nesse longo período chamado pré-homérico, então, a gente tem a predominância da civilização micênica. No final do período pré-homérico, aconteceu o que a gente chama de invasões dóricas, né? Aconteceram essas invasões e por conta do povo dório ser muito violento, os aqueus que fundaram a civilização micênica fugiram para várias outras regiões da Antiga Grécia, o que na imagem acima é representado por essas flechas vermelhas no mapa. Esse é o mapa, né, ampliado, e então dá para perceber em vermelho as várias regiões para onde os aqueus foram e os outros povos também que viviam lá na região e formaram para o povo grego, né? Então são os dórios, os jônios, os eólios e também a influência dos cretenses, né, que aí no mapa são chamados de minoicos. Bom, a partir da invasão dos dórios, então, aconteceu uma grande desestabilização da sociedade micênica, né? Ela entrou em desequilíbrio e, com isso, um novo período surge, que é o período que a gente chama de homérico. Olhando com mais calma agora a nossa linha do tempo, a gente vê que o período homérico é um período que tem mais ou menos 400 anos e ele vai do século 12 a.C. ao século 8º a.C. Então vai mais ou menos de 1.200 a.C., 1.200 anos antes de Cristo nascer, a 800 anos antes de Cristo nascer. E nesse período em que ocorre o declínio da civilização micênica, por conta das invasões dóricas, uma série de coisas acontecem. Muitos historiadores chamam esse período de um período de retrocesso, mas a gente pode olhar com outros olhos também, porque foi esse período que deu origem às polis gregas, que a gente vai falar mais para frente. De qualquer forma, o que a gente tem que entender é que nesse período a escrita deixou de ser usada, a escrita micênica, né, que era a linear B, ela desaparece, e é nesse período que
acredita-se que existiu um aedo grego chamado Homero, por isso ele se chama período homérico. O Homero teria sido um aedo, né, um poeta que cantava uma série de histórias em forma de poesia, mas ele cantava essas poesias, e essas poesias contavam histórias da cultura grega. As mais famosas são a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada, que conta o último ano da Guerra de Troia entre gregos e troianos, que teria acontecido no período pré-homérico, e a Odisseia, que conta a história do retorno de Odisseu para a ilha de Ítaca, depois da Guerra de Troia. Então, sobre o período homérico, que vai do século XII a.C. ao século VIII a.C., então mais ou menos de 1.200 anos antes de Cristo nascer a 800 anos antes de Cristo nascer, a gente tem que entender que os palácios, que eram o centro da sociedade pré-homérica, eles deixam de existir. Então, qual que vai ser o centro da vida social no período homérico? O centro da vida social serão os ikoi. Ikoi no plural e ikos no singular. O que é um ikos? A gente tem um ikos representado aí na imagem. Basicamente, o ikos é uma grande família, onde estão os pais, os primos, os avós, as pessoas que trabalham para essas pessoas, né? E os bens dessa família. Os membros de um ikos acreditavam ter um antepassado em comum. Tudo que era produzido dentro do ikos era para subsistência, ou seja, as pessoas produziam as coisas lá para elas mesmos consumirem, e não para sair vendendo, para fazer atividades comerciais. No ikos, então, a gente tinha essa grande família, os empregados dessa grande família, os bens dessa grande família, a produção para a vida, né, para que as pessoas comessem, para que as pessoas se vestissem. Então, existia produção agrícola dentro de um ikos, tinha pastoreio, domesticação de animais dentro de um ikos, e tudo que aquela família fosse precisar era produzido lá dentro. Com o tempo, os ikoi se desenvolveram e deram origem, lá no começo do período arcaico, às chamadas polis gregas, as cidades-estados gregas. Mas isso é assunto do próximo vídeo.